Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 24 de novembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos 45 ao 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. A alegria é muito grande de poder todos os dias partilhar com vocês a pregação da palavra de Deus. Para mim, tem sido uma experiência maravilhosa e eu tenho aprendido muito. Meu coração tem se alegrado com cada mensagem, com cada testemunho e com a confirmação do poder da palavra de Deus. Essa palavra que é viva, essa palavra que não se deixa acorrentar, que não se deixa amordaçar, essa palavra que penetra lá no nosso coração, lá no íntimo do nosso coração e vai nos transformando de dentro para fora. Então que Deus possa abençoar, que nós possamos continuar firmes nesse caminho, firmes nessa jornada. O Papa Francisco, dia 24 de novembro de 2017, falando sobre o Evangelho de hoje, sobre a liturgia de hoje, ele disse assim: a igreja é uma igreja de serviço, de gratuidade, e não uma igreja supermercado. O Papa não hesitou em falar a atualidade do gesto de Jesus de expulsar os mercadores do templo. Vigilância, serviço e gratuidade. Eis as três palavras-chave de hoje. Ambas as leituras da liturgia falam do templo, da purificação do templo. Inspirando-se no primeiro livro de Macabeus, o Papa observou que depois da derrota das pessoas que Antíoco Epifânio enviara para paganizar o povo judeu, Judas Macabeus e seus irmãos quiseram purificar o templo, onde se faziam sacrifícios pagãos, e reestabelecer a beleza espiritual do templo, o sagrado do templo. Por isso o povo se sentia alegre. Grandíssima foi a alegria do povo, porque se cancelou a vergonha dos pagãos. Portanto, o povo encontra de novo a sua lei, o seu ser, e o templo torna-se outra vez o lugar do encontro com Deus. E o mesmo faz Jesus, quando expulsa aqueles que comercializavam no templo. Ele purifica o templo. Assim, o Senhor torna o templo como ele deve ser. Um templo puro, só para Deus e para que o povo reze. Mas como nós podemos purificar o templo de Deus? E o Papa Francisco nos apresenta então essa maravilhosa reflexão. A resposta está em três palavras que podem nos ajudar a compreender: vigilância, serviço e gratuidade. Vigilância é a primeira palavra. Não só para o templo físico, os edifícios são os templos de Deus, mas o mais importante templo de Deus é o nosso coração, a nossa alma. A ponto que São Paulo diz: sois templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós.
E se por isso a primeira palavra é vigilância, algumas perguntas nós devemos nos fazer para exame da nossa consciência. O que acontece no meu coração? O que acontece dentro de mim? Como me comporto com o Espírito Santo? Tenho aprendido a vigiar a fim de que o templo do meu coração seja só para o Espírito Santo? Eis então a importância de purificar o templo interior e vigiar. Estarmos atentos. O que acontece no nosso coração? Quem entra? Quem sai do nosso coração? Quais são os sentimentos? Nós falamos com o Espírito Santo? Nós ouvimos o Espírito Santo? A segunda palavra é serviço. E Jesus nos faz compreender que Ele está presente de modo especial no templo dos necessitados. E diz claramente, está presente nos doentes, nos que sofrem, nos famintos. Também a palavra serviço. Francisco sugeriu algumas perguntas para serem formuladas a nós mesmos. Sei conservar o templo? Cuido do templo com meu serviço? São João Crisóstomo repreendia os que faziam muitas ofertas para ornar, embelezar o templo físico e não cuidavam dos necessitados, dizendo: não, isto não está bem. Primeiro o serviço, depois as ornamentações. Resumindo, somos chamados a purificar o templo que são os outros. Somos chamados a purificar o templo que somos nós. E para fazer o bem, é preciso perguntar: de que modo eu ajudo a purificar aquele templo? Nós ajudamos à medida que nós nos colocamos a serviço um do outro. Papa Francisco confidenciou que viu um ícone tão bonito do Cirineu que ajudava Jesus a carregar a cruz. Olhando bem aquele ícone, o Cirineu tinha o mesmo rosto de Jesus. Portanto, se acudires o templo que está doente, o necessitado, o faminto, também o nosso coração será mais parecido com o coração de Jesus. A primeira palavra, vigilância, exprime algo que acontece dentro de nós, enquanto a segunda palavra indica-nos o serviço aos necessitados, purificar o templo. E a terceira palavra que vem à mente lendo o Evangelho é gratuidade. No trecho do Evangelho, Jesus disse: a minha casa será casa de oração. Vós, ao contrário, fizestes dela um covil de ladrões, tendo em mente as palavras do Senhor. Quantas vezes com tristeza entramos num templo, numa paróquia, e não sabemos, diz o Papa Francisco, se estamos na casa de Deus ou num supermercado. Há ali os mercadores, até com uma lista dos preços para os sacramentos, e falta a gratuidade. Contudo, Deus salvou-nos gratuitamente, nada nos cobrou. Disse, convidando a ajudar para que nossas igrejas, paróquias, não sejam supermercados, mas casa de oração, que não sejam covil de ladrões, mas serviço gratuito. Alguém poderia dizer: devemos ter dinheiro para manter a estrutura e para dar de comer aos sacerdotes. A resposta do pontífice foi clara: tu dá gratuitamente e Deus providenciará o resto, providenciará o que falta. Conservar o templo significa vigilância, serviço e gratuidade. Antes de tudo, vigilância no templo do nosso coração. Devemos prestar atenção ao que acontece lá, estar atentos, porque é o templo do Espírito Santo. Depois o serviço aos necessitados. E o terceiro, a gratuidade. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quis trazer essa palavra forte do Papa Francisco, justamente para nós meditarmos sobre o nosso templo, para nós
vermos o quanto nós precisamos todos os dias de rezar, de clamar pela igreja do Senhor. O quanto nós precisamos dobrar o nosso joelho e precisamos olhar para nós, que somos o templo vivo do Senhor. O mundo de hoje é um mundo que não busca a Deus. Muitas pessoas se afastaram da verdade e se deixaram enganar pela mentira. Mas nós, eu e você, somos chamados a entender que nós somos esse templo, o templo do Espírito Santo, que Ele habita em nós. E a nossa missão é purificar esse templo. A nossa missão são essas 3 palavras do Papa Francisco: vigilância. Nós precisamos vigiar sobre nós, sobre a nossa conduta, sobre o nosso agir, lembrando que a nossa casa, o nosso coração, o nosso templo, ele deve estar preparado, bem cuidado, para que o Espírito Santo possa morar, para que o Espírito Santo possa agir. O serviço, como diz o Papa Francisco, ele vai nos levar a olhar para o outro também como um templo de Deus. E o nosso serviço é ajudar um ao outro. Como a própria palavra fala, ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e desse modo cumprireis a lei do Pai que está nos céus. Nós temos essa missão como igreja. Nós temos essa missão como corpo de Cristo. E o terceiro é a gratuidade. O quanto nós cristãos precisamos aprender sobre a gratuidade, sobre o dom que Deus nos deu. E é Ele que nos deu. E aquilo que Ele nos deu, Ele nos manda: dai de graça aquilo que de graça recebestes. O que mexeu com o coração de Jesus naquele momento foi justamente a maldade do homem, sabendo que ali no templo se reuniam muitas pessoas. E ali então aqueles homens, eles se deixam levar pela cobiça. E eles começam então a fazer daquele lugar, que é o lugar do encontro com Deus, um lugar de comércio, onde as pessoas que já estavam ali acabavam perdendo tempo de estar na presença de Deus, perdendo tempo da relação com Deus, e gastavam tempo com compras, gastavam tempo com comércio. E o Senhor disse: a minha casa é casa de oração, a igreja é casa de oração. É por isso que nas nossas igrejas, elas estão, e eu peço ao Senhor que as nossas igrejas estejam sempre com a porta aberta, para que a qualquer momento que nós passarmos perto de uma igreja e tivermos a oportunidade, nós possamos entrar e conversar com Deus e falar com Deus. Eu fico muito alegre quando pela manhã, antes de ir para o trabalho, eu passo na igreja para rezar e eu vejo a capelinha do Santíssimo, várias pessoas, homens, mulheres, crianças, ajoelhados diante do Senhor, porque a porta está aberta. E essa porta aberta é um convite para nós entrarmos. Por isso nós somos chamados a ser templo, a ser casa, a ser habitação do Senhor, cuidar do nosso templo, zelar pela vida, pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu, zelar pelo nosso corpo, zelar pelo Espírito Santo sobre nós e entendermos que a casa de Deus, a igreja, a paróquia, a comunidade, é casa de oração. Rezemos todos os dias, irmãos e irmãs, para que nossas paróquias, nossas comunidades, entendam bem isso, entendam claramente isso, e que não façamos desses lugares, lugares de comércio, lugares de trocas, mas que esses lugares sejam lugares que todas as pessoas podem entrar,
Que aquela pessoa pobrezinha, que não tem o dinheiro, ela possa se sentir, ali é o meu lugar. Ela possa sentir bem em entrar na igreja. Que ela não fique tímida por não poder de repente levar um dízimo. Mas que ela saiba que ali ela vai ser acolhida. Que ali existem irmãos e irmãs. Que ali dentro nós somos todos iguais e temos o mesmo valor para Deus. Que não existem pessoas melhores dentro das nossas comunidades. Porque nós somos todos iguais para o Senhor. A igreja deve ser essa casa acolhedora. Essa casa de oração para todos. Essa casa aberta para todos. E nós precisamos fazer a nossa parte. Ajudando, colaborando, estendendo a mão e fazendo com que o outro, que o nosso serviço, seja para que o outro se sinta bem, para que o outro sinta que ali é o seu lugar, que ali é o nosso lugar, ali é o lugar de reunir todo o povo de Deus. E ali dentro, aquele que não tem, aquele que não pode oferecer algo de material, o Senhor vai nos levar, pela sua graça e pela força do Espírito Santo, a ajudá-lo, a estender a mão para aquele que precisa. Hoje, no final dessa pregação, eu quero fazer um convite muito especial. Guarde no seu coração, compartilhe essa pregação e essas 3 palavras: vigilância, serviço e gratuidade. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, bendito seja o seu nome. Glorificado seja o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em cada um de nós. Por essa grande obra de salvação e de vida eterna. Obrigado, Senhor, por nos dar um templo. Obrigado, Senhor, por habitar nas nossas igrejas. Ali o Senhor está presente no Santíssimo Sacramento. E muito obrigado, Senhor, por habitar no nosso coração, por enviar o Espírito Santo. Sim, Senhor, nos ajuda a viver esse grande ensinamento. Nos ajuda, Senhor, para que possamos zelar pelo nosso corpo, zelar pela nossa casa, zelar pelo lugar que o Senhor habita. Ó Espírito Santo de Deus, vem nos fortalecer. Espírito Santo de Deus, vem nos conduzir, vem guiar os nossos passos. Dá-nos a sua unção, fogo dos céus, para que possamos renunciar tudo que é sujeira, tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração que não agrada ao Senhor. E nós queremos entregar, Senhor, de uma forma muito especial, toda a sua igreja, todos os templos, todas as paróquias, que o Senhor possa abençoar, para que possa ser realmente cada dia mais casa do Senhor, casa de oração, lugar de encontro com Deus, lugar de reconciliação, de perdão e de restauração de vidas. Nós entregamos ao Senhor, porque nós somos seus e a sua igreja é sua, Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.